Santos TV apresenta mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebelo. Lucas 1, verso 26. Quando você encontrar Lucas 1, você fala aleluia. Lucas 1, 26 diz assim: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Você pode declarar isso? Porque para Deus nada é impossível. Olha para a esquerda e para a direita e fala para o irmão do seu lado: porque para Deus nada é impossível. Versículo 38 diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Eu não sei se você tem percebido que há uma sequência de assuntos que Deus vem falando conosco, culto atrás de culto. Você sabe que nós temos trabalhado um propósito que o Espírito Santo ministrou ao nosso espírito para vivermos esse ano. Nas entradas da igreja está escrito, na lateral lá do jardim e também no banner de entrada, que este é um ano de maturidade. E a gente entende que à medida que nós vamos crescendo e tomando forma, nós começamos então a entender aquilo que o Pai começa a falar conosco. O Espírito gemeu ao nosso espírito de que esse era o tempo, de que nós começaríamos a entender claramente aquilo que o Abba tem para falar e para mover sobre as nossas vidas. Então, decididamente, esse é o ano de maturidade de Deus na minha vida, o ano de maturidade de Deus na sua vida, o ano de maturidade de Deus em nossas vidas. Aquilo que nós agíamos, vivíamos e entendíamos como no tempo de criança, não é mais assim. Deus vai falar conosco agora com homens e com mulheres crescidos, filhos e herdeiros e detentores de todas as promessas. Quantos são detentores de promessa? Fala para o teu irmão: se mova na presença de Deus como um filho, porque você é detentor de todas as promessas. Agora, desde a obra da criação, e você que é leitor da Bíblia, e todos são, amém? E você vai conhecer e vai se lembrar do que eu vou falar. Desde a concepção da humanidade, o Senhor sempre sonhou uma coisa: de que o povo olhasse para Ele e o visse
como verdadeiramente o fornecedor, o nutridor, ou a sua fonte de necessidade, o povo fizesse dele. E também ele olhou para o povo e traçou uma meta para o povo. Eles serão para mim um sacerdócio real. Eles serão para mim uma nação santa. Eles serão para mim um povo adquirido. Então, quando ele declarou isso para o povo, a expectativa do Pai era de que o nosso retorno fosse de andar exclusivamente na sua presença, obedecendo única e exclusivamente a sua palavra. E é fato que a Bíblia também, de Gênesis a Apocalipse, mostra o Senhor lutando, desbravando, levantando sacerdotes, levantando profetas, levantando reis, levantando homens e mulheres governados por Ele para nos atrair, para levar o povo de novo à presença dEle. E o que nós vemos na Bíblia? O povo andava um tempo na presença, daqui a pouco saía fora da presença. Prova disso que quando o povo geme no Egito, que queria uma libertação, que não aguentava mais aquilo, o Senhor envia um libertador. Mas quando o povo sai daquele lugar, o que acontece? O povo logo começa a ter saudade daquele Egito. Então a todo tempo o Senhor tem que ficar lembrando o povo, o Senhor tem que estar chamando a atenção do povo, daquilo que ele tinha expectativa. Quando eu me apego nesse texto de que o Senhor espera que nós sejamos uma nação santa, que nós sejamos um sacerdócio real, que nós de fato sejamos um povo adquirido, isso me faz estremecer por dentro. Porque isso me faz olhar aquilo que o Senhor criou de expectativa em nós. O quanto a unção, o quanto poder, o quanto autoridade Ele lançou sobre a minha vida e sobre a sua. Muitas vezes nós nos movemos, me perdoe a expressão que eu vou usar, mas muitas vezes como filho de Deus, nós nos movemos como mendigos. Muitas vezes nós esquecemos quem somos em Deus. Muitas vezes nós esquecemos o que temos em Deus. Outras vezes não reconhecemos a investidura de Deus em nós, a unção que já está em nós, o poder de Deus que já está em nós, o poder que há na nossa boca, na nossa fala. E lamentavelmente a gente tem usado, quando digo a gente, digo a igreja de Cristo, tem usado muito a boca, a fala, só para maldizer, só para caluniar, para fazer fofoca, e tem esquecido de usá-la para o benefício daquilo que o Senhor nos deu. Poder para ligar e poder para desligar, poder para desfazer as astutas ciladas do inimigo. Foi essa autoridade que o Senhor nos deu. Repete comigo: eu tenho autoridade para desfazer todos os laços do inimigo na minha vida, em nome de Jesus. Quinta-feira o Senhor falou conosco duramente. O Neemias, quando ele recebeu uma palavra, um comando, ele geme. 40 dias ele ora, 40 dias ele chora, 40 dias ele suplica. Ele levanta um jejum para matar a carne. Sabe para quê? Para que aquela palavra que ele havia recebido não pudesse frustrar o projeto de Deus. Deus tinha para ele uma missão: restaurar uma nação inteira. Ele vai fazer o propósito do Senhor. Chega num determinado momento que os opositores, que os inimigos ficaram sabendo da obra e se levantam contra ele. Ele levanta com autoridade dizendo: não, eu tenho uma palavra, porque o Deus do céu nos fará prosperar, e vocês não têm parte alguma nessa herança. Ele brada. Mais adiante um pouquinho, os inimigos se levantam de novo, aí ele se coloca numa posição de sacerdócio real, de nação santa e de povo adquirido. Ele olha para os inimigos e fala: olha aqui, a obra que eu estou fazendo, ela é tão tremenda, ela é tão, estou parafraseando para você entender, a obra que eu estou fazendo, ela é tão de Deus, que eu não vou descer para falar com vocês. O Neemias se apoderou da palavra que Deus tinha dado a ele, disse assim: escuta aqui, o nível que eu estou agora, no momento que eu estou vivendo, nada mais pode me tirar a atenção dos olhos, a atenção do meu propósito, nada mais, porque o que eu tenho que cumprir é a palavra que eu recebi. Os inimigos ficaram enfurecidos por causa da postura dele. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Eu quero dizer para você que o Senhor tem gemido isso. O Senhor tem desejado encontrar em mim e você homens e mulheres de propósito, homens e mulheres que assumem verdadeiramente a palavra que o Senhor liberou acerca de você. Você não nasceu para morar naquela rua apenas, você não nasceu para trabalhar naquela empresa apenas, você não nasceu para estar congregando nesta igreja. Deus não tirou você de onde você estava para trazer você aqui. Deus trouxe você aqui para você ser ativado para o propósito que Ele tem em você. Você nasceu para um propósito específico. Você nasceu para tocar pessoas, para mudar vidas, mas para isso, existem algumas coisas que nós precisamos nos atentar. Nós precisamos voltar constantemente na nossa origem. E tudo, irmão, que uma igreja apostólica, tudo que um apóstolo faz, não é pedir que você beije o anel dele, dê dinheiro para ele. Tudo que um apóstolo faz,
é ativar o seu povo, o povo de Deus, para a palavra de Deus. Tudo que eu tenho que fazer, tenho me esforçado em fazer, é ativar em você a palavra, a essência da palavra. Tudo que eu tenho tentado fazer é mostrar para você que você não é mendigo espiritual. Tudo que eu tenho tentado fazer é mostrar para você que todas as bênçãos que você precisa para ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida já lhe foram dadas. Tudo que eu tenho me esforçado a fazer é tentar fazer com que você ande nesse nível de autoridade, porque você é uma autoridade de Deus nessa terra. Olha para o teu irmão, engrossa a voz e fala para ele: você é uma autoridade de Deus nessa terra. Quando você vê uma autoridade, essa autoridade ela é reconhecida por nós. Chamamos ele de excelentíssimo, excelentíssima, senhor de senhora. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que bajular você, porque nós não vivemos de bajulações, nós não somos bajulados, não precisamos de bajulação. Nós somos homens de Deus, vivemos movidos pelo Espírito. Mas o nosso adversário tem que olhar para mim, para você, e tem que ver em nós essa autoridade que está sobre nós. Jesus disse que se vocês crerem em mim, vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. E para nós fazermos coisas maiores do que ele faz, eu falo isso constantemente, alguma coisa tem que acontecer. Você lê um texto comigo, quantos entendem o que eu estou falando? Você lê um texto comigo e transporte-se para a história. Imagina você, está na sua casa, um anjo te visita. Um anjo te visita e libera uma palavra para você: agraciada, bendita, bem-aventurada. Olha, em você vai nascer o Filho de Deus. Vai nascer porque o Senhor achou graça em você. Vai nascer porque o Senhor viu alguma coisa em você. E esse que vai nascer é o Filho de Deus, vai assumir o trono de Davi, e o reino dele nunca mais terá fim. É isso que vai acontecer, Maria, no seu ventre. Mas eu quero que você entenda que poderia ser a Joana. Eu quero que você entenda que poderia ter sido a Marta. Quero que você entenda que poderia ter sido a Tibúrcia. Quero que você entenda que poderia ter sido a Joquebede, mas foi a Maria. Aí quando você olha para o texto, você vê, não, mas é que o texto diz que o Senhor achou graça nela. Mas em diversas passagens da Bíblia você vai encontrar Deus usando homens e mulheres que era íntegro, reto, e Deus achou uma graça naquelas pessoas. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos olhar de novo para o início do texto. A Bíblia já começa dizendo que essa mulher era uma mulher virgem. Essa mulher era uma mulher pura. Essa mulher era uma mulher que não tinha ainda se relacionado. Era uma mulher ainda totalmente pura. E daí, apóstolo, eu quero que você entenda que esse é o tempo que o Senhor está procurando os puros e as puras. Esse é o tempo que o Senhor quer cumprir propósitos extraordinários, coisas que não são comuns, são incomuns. A gente está estudando um artigo lá em casa, e quando nós falamos de santo, de ser santo para Deus, logo nós vamos na tradução mais grega que nós temos, que é ser separado. Mas quando nós falamos de santo, nós falamos de kadosh, nós falamos de alguma coisa que é incomum. Então quando nós batemos no peito e falamos que eu sou santo, eu preciso ser incomum, porque comum todos são. Mas eu preciso ser incomum. Quando nós falamos de um Deus Kadosh, do Yahvé Kadosh, nós estamos falando de um Deus que é santo, além de qualquer outro Deus que existe, porque Ele é um Deus incomum. Tudo que Deus está procurando são pessoas como essa mulher, que sejam incomum. Ela era uma mulher pura, uma mulher ainda que não tinha se contaminado. E nós olhamos para as coisas sempre com os olhos da lógica. Ela também olhou. Quando o anjo diz para ela: olha aqui, Maria, você vai gerar um filho, esse é o Filho de Deus. Ela logo pergunta: mas como que se fará isso? Eu ainda não conheci varão. Quando nós somos puros e Deus fala algumas coisas acerca do que fará conosco, nós logo falamos assim: mas como é que Deus vai fazer isso? Eu não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso. Quando Deus fala que vai se mover na nossa vida, quando estamos em pureza com Ele, e Ele fala que vai nos projetar, vai nos levar, vai fazer conosco assim, 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 vai fazer com que os nossos pés toquem a nação A, a nação B, a nação C, a gente logo pergunta: meu Deus, como vai se fazer isso? Porque nós não conseguimos olhar com os olhos da malícia,
Nós não conseguimos olhar com os olhos da contaminação. Nós não conseguimos olhar mais com os olhos do jeito humano, da coisa lógica. Quando somos puros, nós não vemos condição para as coisas. Quando somos impuros, nós logo achamos os meios e queremos às vezes facilitar, ajudar a Deus, queremos palpitar a Deus naquilo que vai fazer na nossa vida. Tudo que Deus quer encontrar hoje em mim e você, são homens que sejam puros. Porque o normal já está acontecendo na vida de todo mundo. Deus quer agora agir na minha vida e na sua com o extraordinário. Conta isso para o teu irmão. Deus não quer a coisa normal na sua vida. Fala para ele, Deus quer mover na sua vida agora aquilo que é extraordinário. Quantos creem nisso? Quantos podem aplaudir Jesus por isso? Eu não sei se você já percebeu que constantemente a gente vê pessoas pedindo para fazer, para ser usada. Pessoas que fazem oração dizendo, Senhor me usa, Senhor me leva, me envia. Os puros não precisam pedir, os puros são achados. Maria não pediu para gerar um filho, Maria foi achada. Deus está querendo achar em mim e você hoje um ventre puro. Deus está querendo encontrar em mim e você hoje um coração puro. Deus está querendo encontrar em mim e você uma mente pura. Deus está querendo encontrar em mim e você um homem e uma mulher que seja verdadeiramente puro para as coisas dele. Que verdadeiramente as coisas que estão à nossa volta não nos contaminam mais. Pela lógica, não mais. E todas as vezes que Deus fala, Deus é criterioso no que fala. Repete isso comigo, todas as vezes que Deus fala, Ele é criterioso no que fala. Ou seja, olha para mim com essa carinha bonita que você tem. Todas as vezes que Deus falou com você, você soube quando Deus falou. Você foi procurar confirmação pela incredulidade. Mas a gente sabe quando Deus fala. Quantos são filhos? Quando seu pai falou com você, você não sabia que era o pai que estava falando? Eu sabia. Ah, menino, eu te pego. Ô pai, sim senhor. Eu já sabia que meu pai estava falando comigo. E você sabe quando Deus fala com você. O problema nosso é que a nossa incredulidade muitas vezes nos faz andar divergente com a palavra do Senhor. E Deus, quando falou com Maria, disse para ela, e olha aqui Maria, a sua prima Isabel também vai ter um filho. E ela já está no 6º mês. Ela era estéril e a madre dela foi aberta. O que o anjo estava dizendo para ela naquela hora? Isso daí é o padrão normal. A mulher se relaciona com o homem e o filho nasce. Mas eu quero dizer para você, Maria, que com você não é normal. Com você será sobrenatural. Eu sei que você tem questionado coisas da sua vida. Eu sei que às vezes você questiona a forma como Deus age na sua vida. A questão é que Deus está movendo e provando a minha vida e a sua para saber se o sobrenatural dele pode ser instaurado sobre nós. E eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa manhã, dizendo que se você se manter puro na presença de Deus, você não vai ver o normal, você vai ver o sobrenatural. Você não vai ver Deus agir na sua vida com a lógica. Você vai ver Deus agindo na sua vida com aquilo que é ilógico. As pessoas vão olhar para as coisas que Deus vai fazer com você, em você e através de você, e vão dizer: como? Para Deus tudo é possível. Deus, quando falou com Maria, fechou todas as portas de dúvidas para ela. Eu estou aqui para declarar que Deus está fechando hoje todas as portas de dúvida que você tem sobre aquilo que Deus vai fazer através de você, em nome de Jesus. Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, porque para Ele tudo lhe é possível. Aquilo que é impossível a nós é possível para Ele, mas é necessário que a gente se mantenha puro, separado. Que a gente se mantenha fora do padrão, que a gente seja verdadeiramente anormal. Que as pessoas olhem para nós e digam: por que é que foi com você? Porque eu escolhi viver num padrão diferente. Sabe, eu vou abrir meu coração para você agora. Posso ou não? Posso? O que me dá paura é de ver que nós crentes que temos a revelação da palavra, que nós crentes temos o Espírito Santo sobre nós e dentro de nós, que nós fomos chamados pelo Senhor do profeta do avivamento, que nós temos uma palavra que o Senhor deseja revelar os seus segredos aos seus profetas, que nós procuramos hoje ainda mecanismos de homens
para nos sentirmos bem na presença de Deus. Que nós travestimos as coisas que são santas, para que pessoas se sintam agradavelmente confortáveis dentro de uma igreja. O que me dá desespero é de ver que à medida que os anos vão passando, os homens estão cada vez mais impuros. O que me dá desespero de ver é que o povo de Deus está cada dia mais caminhando para um tempo de que não se preocupa mais com a pureza. Importa que eu carrego uma Bíblia, mas não se importa em ser puro. Assim como estava aquele povo que queria um rei. Assim como estava aquele povo que pediu um rei, o Senhor teve que dar um Saul para eles. Deus tinha um Davi, mas eles pediram um Saul. Conta isso para o teu irmão, Deus tinha para eles um Davi. Fala, mas eles pediram um Saul. O grande problema nosso é que nós estamos entrando debaixo de um conformismo e temos abandonado o sonho verdadeiro de Deus para a nossa vida. Eu quero que você entenda, irmão, que humilhação que essa moça não passou. Gerar um filho, não era casada, para todos o olhar de desconfiança. Aê, safadinha sem vergonha, hein? E a lei condenava. O Senhor trabalhou tudo na contramão daquilo que era obrigação. Deus moveu a mão na vida daquela moça para transformar e marcar a história dela. Deus tem trabalhado na minha vida e na sua, e as pessoas não estão conseguindo entender justamente porque Ele quer mudar o ciclo e o padrão daquilo que é lógico. E Deus tem falado conosco, pelo menos eu posso dizer aqui nessa casa, que Deus tem tentado tirar a gente dos olhos da lógica. Todos os cultos eu estou falando para você, na nossa conta 2 mais 2 é? Não, por favor, na nossa conta 2 mais 2 é? Na conta de Deus é 5, na nossa é 4, na de Deus é 5, e tudo que a gente precisa fazer é sair da lógica. Deus está chamando a gente, sai da lógica, mas para sair da lógica, tem que pagar um preço, e pagar esse preço, tem que querer pagar esse preço, tem que querer se manter na pureza, tem que querer se manter fora dos padrões, não pode querer se contaminar, tem que esperar o tempo de todas as coisas. Essa menina, ela iria se casar no tempo oportuno, tudo tinha um tempo, ela preferiu se guardar, se separar. Eu quero que você traga aquilo que é natural para a nossa vida espiritual. Nós precisamos nos guardar. Tomara Deus que essa palavra hoje entre em mim e você como uma espada de 2 gumes que corta para cima e corta para baixo, que faça separação hoje de mim, em mim e em você, dos ossos e da medula, e que nós não aceitemos mais padrões que não seja o padrão do céu. Quando Deus olha para aquela moça, Ele encontra naquele lugar, eu entendo assim, só ela naquele padrão. Nós estamos vivendo os mesmos dias de Maria, ou você acha que no tempo de Maria todo mundo era santo? Ou você acha que nos dias de Maria todo mundo era crente? A investidura de crente não está nem no seu traje, está no seu padrão que vive com o Abba. Quando ele olha para aquela moça, ele fala assim: não, essa preferiu ser pura, então é só num ventre puro. Quando o Senhor quer levantar uma nação forte, Ele vai usar um ventre descontaminado. Quando Ana suplica um filho, Deus não dá. Fala comigo, quando Ana pede um filho, Deus não dá. Mas aí Ana muda o discurso. O que Ana pede? Um profeta. Quando ela pede um profeta, Deus dá ordens para ela: agora você não vai beber bebida forte. Ou seja, agora o ventre seu não pode ser contaminado, porque o que eu vou gerar ali é um nazireu, é um separado para mim. E tudo que Deus está esperando da sua igreja, do último tempo, que é essa, fala amém, é que o ventre da sua igreja seja puro, para que a geração alcançada se torne pura também. Agora, como é que nós vamos poder pregar, ministrar a vida das pessoas, se muitos de nós ainda não estamos puros em Deus? Eu não estou aqui para te acusar, pelo amor de Deus. Eu só estou aqui para ser boca de Deus na sua vida, para que você escolha ser fora do padrão.
e para que você pague um preço, porque ser fora do padrão é pagar preço. Todo mundo vai olhar, todo mundo vai taxar você, todo mundo vai regular você, todo mundo vai desprezar você, mas pague o preço e viva no padrão que Deus quer que você viva. Se separe para Ele, seja anormal. Existem lugares que nós temos condições de ir, mas não me convém mais ir. Existem coisas que eu até posso falar, mas por causa do meu padrão que eu escolhi ter para Deus, não vou falar. Existem coisas que eu até desejo pensar, mas eu não vou pensar, porque eu quero um padrão diferente para Deus. Existem coisas que eu posso assistir, existem coisas que eu até posso assistir, mas o padrão que eu separei para Deus não me agrada mais, não agrada a Ele, não vai me fazer bem, então não quero mais assistir. Existem coisas que eu até posso ouvir, mas porque eu quero ter um padrão diferente, porque eu quero que em mim exale o poder de Deus, eu não quero mais ouvir. Existe um grupo de pessoas que eu me relaciono, mas como essas pessoas não me produzem nada que cresce em mim, como essas pessoas nada que fazem agrada a Deus, e eu não posso mais andar com elas, então eu separo-me para viver um padrão com Deus. O que me deixa angustiado é que como pessoas que servem a Deus podem andar com pessoas que blasfemam a Deus. Como é que nós podemos ter coleguinha que blasfema a Deus e a gente andar com eles? Está blasfemando contra o nosso Deus, que nós sabemos que Ele é santo, amém? E a gente anda com eles. Nós precisamos separar com quem queremos viver e qual o padrão que nós queremos viver. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu sei que é um assunto, não é muito gostoso de ouvir, mas amado, deixa eu te contar uma coisa, nunca virá coisa nova se o velho não sair. E eu posso te dizer mais ainda, o que é santo nunca vai se manifestar enquanto o impuro está no lugar. Se Deus está falando conosco essa palavra nessa manhã de domingo, é porque Ele está desejando que alguma área ou a nossa vida seja totalmente santificada a Ele, porque algo muito poderoso dEle já está a caminho de nós. Existem pessoas que pedem porta aberta, que pedem isso, pedem uma bênção, pedem uma vitória, pedem a transformação, mas não faz nada para sair do padrão. Ela quer continuar no padrão dela, mas não quer entrar no padrão divino. Existem pessoas que querem revelação da palavra, existem pessoas que querem entender a palavra, mas não entendem se não sair do padrão da terra, se não sair do padrão mundano para entrar no padrão celestial. Deus está nos convidando hoje. Deus está usando a figura de uma pessoa para mostrar para nós o quão importante é nos mantermos puros, porque quando nos mantemos puros, não se manifesta as coisas naturais, se manifesta o sobrenatural. Você pode declarar isso de novo? Quando eu me mantenho puro, não se manifesta em mim as coisas naturais. Diga, se manifesta as coisas sobrenaturais. O que é sobrenatural? É você chegar na sua casa agora e ter um frango assando no seu forno. Lógico, eu deixei lá no fogo baixo. Não, isso é lógico. Sobrenatural é você chegar na sua casa e ter um frango assando lá. Apóstolo, vai. Então eu vou te contar. Profetiza Márcia, está aqui para testemunhar. Se for mentira, ela vai gritar lá atrás. Fui ministrar oferta lá em Uberlândia e disse para eles: algo sobrenatural Deus vai manifestar no nosso meio hoje aqui por essa oferta. Quando for entregar os envelopes de oferta, o apóstolo Paulo e a profetisa Nádia, quando abriu o envelope, tinha R$50 dentro dos envelopes. Não, você não entendeu. Quando as pessoas foram entregar os envelopes para fazer a oferta, o apóstolo Paulo, a profetisa Nádia, quando abriram o envelope para colocar a oferta deles, tinha R$50 dentro de cada um dos envelopes. Que benção, vai acontecer isso aqui também. Quando passar os envelopes vai ter dinheiro dentro, irmão. Isso é sobrenatural, isso é coisa ilógica. E tudo que Deus está querendo fazer comigo e com você é mostrar para nós que o lógico é terra e que o ilógico, o sobrenatural é dele. Só que para isso tem que haver em nós um desejo, uma expectativa de não querer ser igual. Eu tenho chorado esses dias, porque eu tenho visto as pessoas quererem ser iguais. Eu tenho olhado para as pessoas na igreja, eu tenho visto as pessoas com pouca expectativa de querer atingir coisas maiores em Deus. Isso dói, mata a gente por dentro, a gente que é ministro.
Porque, amado, para que eu pudesse ministrar esse culto já começou há muito tempo lá atrás. A gente vê hoje falta de vontade das pessoas se envolverem com as coisas de Deus. E por que nós temos falta de vontade para se envolver com as coisas de Deus? Porque não tem pureza em nós. Porque as coisas boas de Deus atraem a gente. Eu vou dizer uma coisa para você: eu não consigo mais me relacionar com outra coisa que não seja as coisas do reino. Conversa que não seja do reino, para mim também não serve. E você, quando conversa com uma pessoa cheia de Deus, a conversa flui. Mas quando você conversa com uma pessoa vazia de Deus, a conversa não flui, não anda. Eu tenho olhado para as pessoas e tenho visto uma falta de vontade de querer crescer em Deus. As pessoas têm expectativa de profissão, têm expectativa de cargos, mas não têm expectativa de níveis espirituais. Tá bom, eu vou na igreja, o apóstolo prega, a profetisa prega, o pastor prega, aleluia, nós canta, nós oferta, nós dizemos, glória a Deus. Então a gente se acostumou com um padrão. O padrão de Deus é um padrão de santidade. Fala para o teu irmão que o Espírito Santo te constranja hoje, fala para ele. Fala que a santidade de Deus mova o seu coração e a sua vida para viver para Ele e por Ele todos os dias da sua vida. Quando eu olho para esse texto, eu vejo esse anjo se apresentando a essa mulher. Eu falo que experiência terrível e notória que essa mulher teve. E daí, apóstolo? Existem pessoas que querem ter experiências com Deus e não estão conseguindo ter. Elas estão se desanimando, elas estão se esfriando, mas não conseguem ter experiência justamente porque não está vivendo no mesmo padrão que Deus quer. E por incrível que pareça, começou a chover agora. O barulho que você está ouvindo é chuva. Deus está mandando essa chuva para selar esse ambiente. Deus está mandando essa chuva para tirar toda a sujeira que há em nós. Deus está mandando essa chuva para testemunhar de que de fato Ele deseja uma santidade em nós. Amado, pelo amor de Deus, a igreja A, a igreja B pode fazer o que ela quiser, mas o que a igreja C, que é essa aqui, está fazendo, às vezes não dá certo o que está fazendo na A e B. Não use comparações. Nem sempre o que se faz na igreja A e na igreja B vai fluir aqui. Deus tem um chamado específico para cada denominação, e essa denominação Deus está chamando para um tempo incontável nele e com Ele. Eu quero liberar uma palavra para você, está a fim de receber? Fala para o teu irmão, 2 horas de culto para você, vai ser só louvor daqui uns dias. Fala, você vai querer ficar aqui 3, 4, 5, 6 horas em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque é o ambiente que a gente ama viver. Eu quero profetizar que você vai ficar impaciente para vir na igreja. Não, o que você está falando? Eu quero dizer que você vai ficar desesperado, olhando, contando as horas para vir na igreja. Por quê? Porque vai ser o lugar que você vai desejar estar, com pessoas que você ama estar. Porque mais do que uma igreja, nós temos que ser uma família. Com quantos aqui você se relaciona? Com uma meia dúzia. Aleluia. Lá no céu não vai ter espaço para meia dúzia. Lá no céu nós vamos ter que andar com aquela turma toda. Aleluia. E é uma turma do reteté, é uma turma do fogo, é uma turma da canela, é uma turma que ama adorar a Deus, é uma turma que anda andar na presença de Deus, e é uma turma que escolheu ser separado para Deus. Quantos aqui desejam ser separado para Deus? Fique em pé, por favor. Por favor, você pode pegar a sua Bíblia? Vamos ler de novo esse texto. Pegou? Vamos ler de novo agora? Entendendo esse texto sobre aquilo que Deus falou conosco. Verso 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade chamada Jaú, na igreja Ventos de Avivamento. E havia ali várias virgens, desposadas com um varão cujo nome é Yeshua, da casa de Davi. E o nome da virgem era, fala aí. Ai, apóstolo, é virgem, ô irmão.
Sentido figurado, né? Vamos contar até 3, você fala de novo. E a virgem era Paulo. E entrando o anjo na igreja, vendo o avivamento onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre os demais. Fala isso para o teu irmão, você é bendito entre os demais. Quantos querem ser bendito? Você está pronto para ser bendito, apóstolo? Não, para ter os dedão apontados para você. Escuta aqui, olha que gostosinho que foi. Oh, mulher, você é bendita. Oh, o seu ventre vai gerar. Ela, ela bateu o pezinho no chão. Deu um reteté. Só que depois, quando ela saiu, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a barriguinha começou a crescer. Aí olhavam para ela e falavam assim: carinha de santa, né? Mas só Deus sabe o foguinho, hein? Você está pronto para as pessoas também falar de você? Ou você vai entrar em depressão porque estão falando de você? Ou se vão começar a criticar você, porque gerar as coisas de Deus é ser oposto aos padrões do mundo. Quantos estão prontos para gerar coisa de Deus? Não, você não entendeu. Quantos estão prontos para gerar coisa de Deus? Então você tem que viver oposto ao mundo. Amém? Continuamos. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Por exemplo, alguns estão olhando para mim aqui hoje, dizendo assim: mas que palavra é essa? Assim foi a Maria. Que conversa que esse anjo está aí hoje? Esse negócio aí, não sei não, hein? Então alguns falam assim: pureza, ser virgem, que papo é esse do apóstolo hoje? A Maria também ficou igualzinho. 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, vou contar até 3, você fala seu nome. Disse-lhe então o anjo: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Há uma pureza em você, há uma santidade em você. Agora olha para mim, fixe bem seus olhos nessa carinha redonda e rosada. Você pode imaginar o privilégio, Rebeca, dessa mulher olhar para o anjo falando assim: olha, foi achado graça em você. Essa mulher deve ter tremido e se estremecido diante dessa palavra. Dentre tantas, Deus achou graça em você. Ei, Deus está falando conosco nessa manhã. Eu achei graça em você. Quando eu li esse texto, quando eu debrucei sobre esse texto, eu olhei para isso e falei assim: Senhor, às vezes eu não me sinto digno, Pai, mas olha o que o Senhor estava falando para nós hoje. Ei, ventos de avivamento, eu achei graça aqui, e por eu achar graça aqui, eu quero convidar você: se separa, ser santo, ser fora dos padrões, viva na anormalidade para Deus. Olha Deus falando com ela e falando conosco. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Se der para segurar a mão em uma das mãos, a Bíblia em uma das mãos, e bater aqui no ventre, bate no seu ventre. Profetiza: a partir dessa manhã, eu vou começar a gerar coisas do céu na minha vida, em nome de Jesus. Você pode começar a se engravidar dessa palavra? Está amarrado isso. Em nome de Jesus. Que isso? Isso é coisa espiritual. Só os espirituais entendem. Amém. Continuamos. E isto, Maria, que você vai gerar aí, 32, será grande. E será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha para mim. Deus te trouxe aqui hoje para que algo começasse a gerar aí. Algo grande, que você não faz ideia. Quando ele fala isso para Maria, Maria fala assim: tá bom, vou gerar então. Aí ele engrossa a voz e fala assim: olha, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aí ela perdeu a noção da proporção. Aí ela se apavora um pouco mais quando ele diz: olha, e o Senhor Deus lhe dará o
trono de Davi, seu pai. Ela sabia quem era Davi. Ela sabia o que significava o reinado de Davi. Quero que você entenda que já foi liberada no seu ventre espiritual uma palavra. E o que você vai gerar aí será muito grande. Deus está te avisando hoje. Conta os dias. E você vai gerar algo muito grande. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Talvez o que Deus está gerando hoje aqui para mim e para você é a nossa vida ajustada para viver eternamente com Ele. Talvez alguns de nós estão pensando que está gerando alguma coisa material ou pessoal. E o que Deus está gerando em nós é algo para que a gente viva eternamente com o Abba. E disse Maria ao anjo: como se fará isso? Visto que não conheço o varão. Irmão, agora por favor, olha para mim e eu vou terminar. Fala aleluia. Para de usar a sua boca para as suas impossibilidades. Maria olhou para a situação e disse: mas eu não conheço varão nenhum, como é que vai acontecer? Para de questionar o que você já começou a questionar. Para de duvidar o que você já começou a duvidar desde quando você ouviu essa palavra sendo enunciada aqui. Se você se mantiver pura, quem vai fazer é Ele. Você só vai transportar. Fala isso para o teu irmão. Para de questionar. Para de duvidar. Fala para ele: se você se separar e se mantiver santo, você só vai transportar. Grita para ele: quem vai fazer é Ele. Olha para mim. Deixa essa Bíblia para lá agora. Olha para mim. Talvez o que você precisa hoje é entender que Deus não quer nenhum pitaco seu. Que pitaco a Maria podia dar? Quero de olho azul, cabelinho comprido, cabelinho ruivo, preferência que seja uma menininha. Não foi isso que ela falou. Se você pegar o último versículo, ela fala assim: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Talvez pega na mão do irmão para ele não cair. Pega na mão e segura na mão dele, senão ele vai cair com susto agora. Alguns de vocês estão há tempo já esperando que Deus faça alguma coisa, não fez. Sabe por quê? Por causa da desobediência. Deus só faz, Deus só rompe, Deus só nos surpreende quando há em nós obediência. Tudo que ele estava dizendo para essa mulher é: duas coisas você faz: se mantenha separada e se mantenha fiel em obediência. Talvez o que Deus está falando para mim e para você hoje aqui é: se mantenha em obediência. É isso que nós precisamos fazer. Talvez o que Deus está ordenando para mim e para você é que nós os mantivemos obedientes. Foi liberada uma palavra a mim e a você agora. Que palavra é essa, apóstolo? Se mantenha santo. Se mantenha puro. A escolha agora é sua. Se você quiser dizer como Maria: cumpra-se em mim a sua vontade, é você que vai fazer. Eu poderia muito bem chamar você aqui agora e falar para você: vamos votar isso a Deus. Mas Deus não se agrada de voto de tolo. Não adianta eu querer votar e depois não querer viver. Não adianta eu querer votar aqui e daqui a pouco eu já sair me contaminar. Eu preciso escolher viver em santidade. E eu quero que você pare de olhar agora para a vida dos outros. O Senhor falou isso para ela: não olha para Isabel, ela vai ter um filho, mas ela é no padrão. Para de olhar agora o que Deus está fazendo para os outros e nos outros. Se preocupe com o que Deus está gerando em você, que é algo celestial. Para alguns aqui a palavra nessa manhã é: tire os olhos da esquerda, tire os olhos da direita, tire os olhos do passado e olhe para aquilo que está sendo gerado no seu ventre. E não se esqueça, não perca essa palavra: achei graça em você, Maria. Feche os seus olhos. Amado das nossas almas, nós não queremos, Pai, agir
com imprudência, porque outras vezes nós já geramos e começamos a nos engravidar de sonhos seus, mas pela nossa desobediência, pela nossa imaturidade, infantilidade, nós geramos abortos, Pai. Nós não queremos mais gerar esses reabortos, não, Pai. Chega, Senhor, de abortarmos os propósitos Seu na nossa vida. Essa mulher nos ensina muito, Pai, do temor, da obediência, da reverência que houve nela. E, Pai, eu quero te pedir que isso seja gerado em nós também nessa manhã, em nome de Jesus. Chega, Pai, de abortarmos, chega de queremos viver num padrão nosso. Nós não nascemos para padrões humanos, nós nascemos para padrões celestiais. Nós não nascemos, Pai, para agradar a sociedade. Nós não nascemos, Pai, para agradar pessoas. Nós nascemos para agradar o Senhor, para viver segundo os seus anseios. Espírito Santo, é o Senhor, Pai, que fortaleceu a Maria. E o Senhor disse que ela andaria na sombra do Senhor. E só anda na sombra quem anda junto. E nós queremos andar juntos hoje, Pai. Andar na sombra do Onipotente, porque ali há descanso, ali há paz, ali há tranquilidade. E Senhor, eu quero orar essa paz nessa igreja, eu quero orar essa tranquilidade nesses homens. Chega de inquietude, chega de desespero, chega de questionamentos, chega de dúvidas, chega de teimosia, de rebeldia, chega de incredulidade. É tempo anunciado de santidade, é tempo anunciado de pureza, é tempo anunciado de recomeço das coisas do Senhor em nossa vida. Constrange-nos, Espírito Santo, constrange-nos, Espírito Santo. Se preciso for arrancar lágrimas de nós, arranque. Se preciso for, Pai, sentimos a nossa carne que estamos vacilantes, queremos sentir, mas nós não queremos andar fora do seu propósito, não queremos gerar coisas que não sejam suas, coisas que não vão dar frutos, Pai. Há muito tempo nós andamos assim, geramos coisas humanas, coisas de moda, mas não é isso que agrada ao Senhor. O que te agrada, Senhor, são as coisas geradas no teu ventre, geradas no teu trono, sobre as nossas vidas. Espírito Santo, eu tremi e eu temi quando recebi essa palavra, quando estudamos essa palavra, quando olhamos para essa palavra, Pai. Isso nos leva, nos arremete ao temor do Senhor, porque o Senhor não erra a escolha. E quando o Senhor me escolheu, o Senhor não errou. Quando o Senhor me separou, o Senhor não errou. Não há variação de dúvida, não há confusão no Senhor. Pai, eu cesso a confusão no meio do teu povo. Pai, eu cesso a frieza no meio do teu povo. Pai, eu cesso, Senhor, essa insensibilidade em viver as coisas do Senhor. Eu também profetizo que está acabado, Senhor, está destruído e está anulado esta falta de envolvimento com as coisas do reino. É chegado o reino do Senhor, é chegado o reino de Deus a nós. Então venha o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Estabeleça o teu trono de governo sobre a nossa vida. Nós não nos conformamos em ser pessoas normais. Nós queremos viver dentro da normalidade do reino. Queremos viver, ó Pai, dentro do sobrenatural. Ninguém vai começar mais a entender, já não estão entendendo o que o Senhor está fazendo em nós, por nós e através de nós. Pai, dê uma experiência sobrenatural para esse homem, para essa mulher. Se preciso for hoje, toca na mão dele, na mão dela, Pai. Leva eles a lugares profundos. Revela coisas a eles. Revela palavras. Revela propósitos. Pai, ajusta a nossa maturidade. Nós não queremos viver como meninos que são levados a qualquer vento de doutrina, a qualquer mudança da nuvem. Não, nós andamos na nuvem. A nuvem é nosso governo, a nuvem é a nossa revelação. Por isso, Pai, abençoe esse homem, essa mulher. Abençoe esse jovem. E sobre a nossa juventude, Pai, sobre a nossa juventude e nossa pré-adolescência, eu quero profetizar que eles tenham um desejo ardente no espírito deles, de olhar para as nossas crianças e declarar: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo.
que eles tenham um desejo no seu espírito, Pai, de ser referência nessa cidade, de ser referência nesse estado, de ser referência nessa nação, em nome de Jesus. Como o Senhor nos disse na última quinta-feira, existem pessoas que nasceram para ler histórias, outros para viver à margem da história, mas a nós o Senhor nos deu o privilégio de escrever história, e que a nossa história, Pai, seja um livro contado para a vida de outras pessoas, e que as leve à presença do Pai, em nome de Jesus. Eu te abençoo, desde agora e sempre, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus? Amém? Quantos recebem essa palavra? Sai do seu lugar em 10 segundos e ache uma Maria e fala assim: mantenha esse ventre puro, Maria. Se for homem, pode falar para ele: ô Maria,